Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui, agradecendo a oportunidade de mais uma vez a gente estar aqui. Como sempre, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, é amar o próximo como a ti mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né? Os dois maiores mandamentos, aonde se resume a lei, né? E quando Jesus apresenta a Jesus e diz, qual é o maior mandamento? Jesus disse, o maior mandamento é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é igual ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí perguntaram a Jesus se ele achava correto pagar impostos ao Império Romano, ao César, né? Se achava importante isso. Então Jesus disse, me dê uma moeda. Qual é que tem na moeda? Era o que? O rosto do César. Então ele disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Os publicanos, Jesus foi tentado justamente porque havia um partido político na época, foi criado justamente para combater a cobrança de impostos que tinha naquela época, né? Então, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, o que eles faziam? Quando ele ia na casa das pessoas para cobrar os impostos, eles tiravam qualquer coisa, levavam mulher, levavam filho, levavam tudo, justamente em nome dos impostos. Então eles eram odiados pelas pessoas por causa disso. Inclusive Paulo de Tarso era um, né, desses, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Todos os momentos, as frases que aconteciam, Jesus aproveitava para quê? Para dar um ensinamento das coisas cotidianas. E o que quer dizer isso? Ele está falando de quê para nós? Da vida material? Também. Por quê? Nós temos o quê? Que conviver com o mundo físico, o mundo ilusório, o mundo da matéria, de uma forma o quê? Sem apego. E sim buscar o quê? As virtudes, que são o quê? As coisas de Deus. Então ele está falando do nosso sentimento. O que nós sentimos? Quais são os sentimentos, as nossas emoções, que é agradável a Deus? O amor, a benevolência, o perdão, a caridade, né? Seria esses agradável a Deus. Então, é o que ele diz buscar o reino de Deus. É onde o reino de Deus vão estar todas essas virtudes e mais outras virtudes. E o mundo de César simboliza o quê? O orgulho, o egoísmo, egocentrismo, tudo que você vê, a inveja, a maledicência. Tudo está onde? O mundo do César. O César representa isso, porque era um ser orgulhoso. Era um ser que queria tudo para ele. O símbolo do egoísmo. Por isso, ele foi traído por Cleópatra. Por quê? O sentimento dele, de querer tudo para ele, de ser absoluto, atraiu o que para ele? Qual é as pessoas que viviam à volta dele? Pessoas semelhantes a ele, com os mesmos sentimentos. Com sentimento o quê? De destruição, de subjugar as pessoas, de ser aquela pessoa que justamente ele ia procurar sempre ter e ter e ter. E Jesus mostra que os bons sentimentos, os salutares, são de Deus. Que nós deveríamos procurar o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer o quê? O que você faria por você? O que você gostaria que fosse feito por você? O mesmo você vai fazer com a outra pessoa. Nas nossas relações humanas, o que acontece com a gente? A gente trata o outro da mesma forma? Não. Nós machucamos o outro, magoamos a outra pessoa. E a gente fica o quê? Com raiva da outra pessoa. Por quê? Achamos que a nossa raiva vai fazer com que o outro sofra. A raiva é nossa, é por conta nossa. É o direito nosso de decidir ficar com raiva. Então nós temos o quê? Quando nós temos esses sentimentos que nos levam a César, acontece com a gente justamente o quê? Nós ficamos perturbados, ficamos doentes,
temos pesadelos, por causa desse sentimento. Porque ele vai atraindo os negativos, sentimentos negativos, que somos nós que estamos emitindo. O Kardec não diz que os espíritos interferem na nossa vida e até vos dirige? Está no livro dos Espíritos. Que todos nós somos médios, em maior ou menor grau. Então, a mediunidade, esse sentimento de atração de espíritos, são o quê? São a nós, atraídos pelo que nós sentimos. Nós somos um imã. O nosso magnetismo, nossa energia, vai atraindo todas essas coisas para nós. Coisas ruins e boas, depende do nosso estado. Por isso é importante a gente entender que nós não devemos guardar mágoa no coração, nem ódio, nem raiva. Quando nós guardamos isso, nós atraímos tudo para nós. Nós não estamos punindo outra pessoa, estamos punindo a nós mesmos. É como diria na peça Hamlet, o Shakespeare, né? Tomamos veneno para matar o inimigo. O inimigo não vai morrer nunca. Quem vai morrer é a gente. Então, muitas das nossas doenças, inclusive física, por exemplo, aquele mal-estar que você sente, aquela indisposição que você sente. O que é isso? Sintomas, muitas vezes, de algumas doenças. Você sente uma dor no estômago, você sente uma dor de cabeça. De onde vem isso? Você vai no médico, tem os sintomas, você apresenta os sintomas. Ele vai dar um remedinho para você para atenuar os sintomas. Mas você fisicamente não tem nada. Tudo isso são as energias que você atrai daquilo que a gente está sentindo. Você atrai o quê? Do meio ambiente que você vive. Por isso Jesus dá essa referência. Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que seja feito a nós mesmos. Para a gente o quê? Nós nunca queremos o nosso mal. E quando a gente faz algo, a gente faz o quê? A gente justifica, não justifica? Ah, eu fiz porque aquela pessoa fez isso para mim, então eu tive que tomar essa atitude. A gente justifica, mas não vê o que a gente está fazendo, o mal para nós mesmos, né? Então, nós falamos muito. A gente já contou aqui uma história sobre isso, né? De pessoas que não vê o erro dela. Muita gente já conhece aqui, mas eu acho que eu vou contar de novo. Então, quer dizer, tinha 3 senhorinhas que elas saíam, elas pegavam o seu carro e saíam as 3 e ajudavam muita gente dentro de um orfanato, ajudar as crianças, brincavam com as crianças, levavam presente, uma boa. Então, elas eram muito felizes fazendo caridade ao próximo. O que aconteceu com elas? Um dia elas bateram o carro. Uma delas morreu na hora. E elas eram boazinhas, não era? Para onde elas foram? Para o céu. Quem recebe elas no céu? São Pedro, né? São Pedro recebeu no céu. Mostrou para elas um lugar bonito, onde ela ia ficar. A senhorinha toda feliz, só que ele falou assim, só que tem uma coisa. Minha senhora, a senhora não pode pisar em sapo. E está cheio de sapo aqui, não pisa no sapo. Ela começou a se empolgar, ela começou a olhar para cima, tudo. Olhava para cima, via aquelas coisas bonitas, aquelas árvores, cheio de paz, aquele lugar bonito. Se distraiu, escutou um barulhinho, ploc, pisou no sapo. São Pedro veio, algemou aquela senhorinha, do lado do cara mais feio que tinha ali. E falou para ela, você vai ficar eternamente do lado desse cara feio. E ela então ficou lá, do lado daquele cara feio. Aí em seguida, morreu a segunda velhinha. Boazinha, vai para o céu. Não é assim? Então ela foi para o céu. O que aconteceu com ela? O São Pedro falou a mesma coisa para ela. Olha, você vai ficar aqui, anda por onde você quiser, faz o que você quiser, mas não pode pisar em sapo. E a senhorinha começou a passear por ali, passeou, se distraiu e também pisou no sapo. O sapo, pá, estourou ali, São Pedro veio, algemou e colocou ela do lado do cara mais feio que o primeiro. Vocês imaginam um cara feio, imaginaram? É mais feio que esse. Então, colocou a senhorinha ali. Aí a terceira senhorinha também morreu. Aí ela foi para o céu. São Pedro mostrou para ela o local. Falou para ela, você vai ficar aqui.
Ela andou por ali, passeou, fez tudo o que quis e não pisou em nenhum sapo. Aí São Pedro veio, algemou ela, do lado de um cara lindo, sarado, aquele cara que vocês imaginam, mais bonito que o Brad Pitt e o Tom Cruise junto. Amarrou a senhorinha. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Então, amarrou ela e ela ficava olhando para aquele rapaz. O que eu fiz para merecer isso, meu Deus? Do lado desse monumento, esse pedaço de mau caminho. E começou a imaginar. E ficou naquela, imaginando. Até que ela se encorajou e perguntou para ele: por que eu fui algemado do seu lado? Ele falou assim: olha minha senhora, olha minha amiga, por que eu fui algemado do seu lado eu não sei. Por que só foi algemado eu não sei. Mas eu pisei em sapo. Então quer dizer o quê? As coisas feias que a gente faz, a gente não vê. A gente vê o que o outro faz. É a conclusão dessa historinha. E a gente faz isso constantemente. E não percebe nas entrelinhas o que acontece. Inclusive em relações de casais. Pais e filhos, não é isso? Então o que acontece? Tem um segredo aí, milenar, que eu não sei se eu conto para você, porque o Enio falou para mim não contar. Se eu contar, ele desliga a câmera, desliga o microfone, desliga tudo. Esse é o segredo milenar que não é para mim contar, ele falou. Mas vocês acham que eu devo contar? Devo contar? Na briga de casal, coisa simples, os casais brigam muito por quê? Porque o homem deixa a tampa da privada toda respingada, não deixa? Não faz isso? Um segredo milenar. Já saiu, vai desligar tudo agora. Hein? Então, quer dizer, por que isso acontece? Porque o homem, ele é ruim de mira, aquele buraco daquele tamanho assim. Como é que não consegue acertar, né? Mas tem um segredo aí, esse segredo que ele não quer que eu conte, que é milenar. Então é o seguinte, o que acontece? Quando ele vai mirar, ele não quer ouvir o barulho caindo na água. Então ele mira o quê? Entre a água e a borda. Por isso que ele erra. Agora que vocês sabem que o marido faz isso, então agora não precisa mais brigar. Já vai entendendo por que acontece isso, não é? Vai compreendendo. Esse segredo milenar que agora vocês estão sabendo, algumas pessoas via internet. Não é uma coisa simples que sai briga? É uma coisa simples, que muitas vezes não é compreendida. Outra coisa interessante é o quê? Vocês sabiam que a mulher, ela enxerga assim, dos lados? A mulher não tem um pensamento, ou a visão focada, porque a noção de espaço da mulher é assim. Então, por isso que seguro de carro é mais barato para a mulher. Porque a mulher bate só no para-choque. Então não paga a franquia. O homem não. O homem, ele vê assim, ó, direto. Então, se tem um acidente, 5 km de distância, o homem está vendo. O homem vê isso. Então, o que acontece? Como o homem vê, então, ele bate o quê? Nas colunas. Então, tem que pagar a franquia e sai mais caro. Por isso que o seguro para o homem de carros é mais caro. Por causa de tipo de visão. E que muitas vezes um entende o outro. Quando se vai dar um mapa para uma mulher em algum lugar, o que a gente faz? A gente dá um mapa e fala assim, no mapa convencional ela se perde. Porque é por causa da noção de espaço dela. Então você tem que falar assim, olha, do lado direito tem um shopping. Aí você vai entrar à esquerda, vai ter uma casa com lindo jardim. Aí você continua, entra, tem um farol, tem uma casa verde. Então, vai mostrar para ela as paisagens, porque ela vê as paisagens. Aí ela não vai se perder. Agora e o homem, por exemplo. Uma certa vez, fiquei sabendo essa história, foi o Marcos que me contou. O Enio chegou em casa, o Marcos contou para o Enio chegou em casa, então de manhã ele foi tomar café. Então ele usou a manteiga e colocou na geladeira. Aí chegou em casa, gravou as palestras, tudo bonitinho, né? Aí quando ele chegou em casa, resolveu tomar um lanchinho antes de dormir. Ele foi lá, olhava na geladeira, não achava manteiga, olhava para um lado, olhava para o outro, porque a visão do homem é assim, né? E não achava. Aí gritou, amor, onde está a manteiga? Eu coloquei aqui. Ela grita do quarto.
Benê, está onde você colocou? Ela. Ele, não está não estou vendo. Amor, não está aqui. Ela gritou, Benê, está aí. Saiu do quarto, pisando duro, batendo o pé. Nervosa, com um bico desse tamanho, de fazer inveja a qualquer tamanduá. Chegou lá e pegou a manteiga e falou assim, está aqui, ó, está vendo? Ele justifica. Mas eu coloquei na prateleira de cima. Por quê? O homem não vê mesmo. Ele não vê. Porque a noção de espaço do homem é direto. Isso que a gente briga e gera uma série de confusões para a nossa vida. Por quê? Porque a gente não procura fazer algo que Jesus falou, se instruir, conhecer. Quando a gente conhece esse lado dos dois, o que acontece? Você vai equacionar isso e chegar ao quê? Num denominador comum. Um vai ajudar o outro na sua deficiência. Quando o homem não vê o que está na frente, do lado dele, a mulher vai falar para ele. Por isso que a mulher, quando vai em shopping, ela vai pagar a prestação na primeira loja, ela vai olhando dos lados, quer ver tudo. Porque ela vê a paisagem. O homem brabo do lado, né? Porque ele vê assim, vai focar. Eu vou ali, eu tenho que ir ali. Acabou. Ele não vê nada do lado. Por isso que dá essa confusão também. E muitas vezes, essa é uma briga que surge entre os casais. Por quê? Porque a gente vê dessa forma. A gente não consegue ver o que a mulher vê e nem a mulher do jeito que o homem. Por quê? E a mulher chega, muitas vezes, ela está andando na rua, você tem que segurar porque ela vai tropeçar na guia. Porque ela está olhando do lado. É o espaço dela, a forma dela ver tudo. Então acontece essas coisas simples na vida da gente. Isso que a gente, quando fica com raiva, se atrai o que para você? Muitas situações naquela mesma frequência vibratória acontecem com você. Porque nós deixamos de ter, vivemos o quê? O mundo de César. E não as virtudes de Deus. Porque a gente vai se instruindo para nós percebamos o que acontece com o outro. Para a gente poder evitar tudo isso. Então a gente não entende por que você tem o quê? Por exemplo, uma filha aí que vive de balada. Você tem uma filha que vive de balada. Por quê? Lá no passado, você lembra aquela moça que você desvirtuou? Você enganou, você iludiu? Você jogou na lama? É ela voltando. Ela agora é sua filha. Por quê? Você vai ter que educá-la para que ela saia dessa situação. Porque a lei é clara e objetiva. Sujou, tem que limpar. Não é que nem a nossa lei que você joga sujeira por debaixo do tapete. A lei divina é assim. E nós estamos aqui para viver dentro da lei. Por isso, não existe a Deus. Temos que perdoar sim. O Espiritismo traz... Jesus falou de amor. O Espiritismo trouxe a segunda palavra-chave, reencarnação. Para mostrar a nós o quê? Justamente que através do processo reencarnatório nós vamos nos educar. Então, aquela vibração negativa que você tem quanto a alguém, faz até você mentalizar, pensar nessa pessoa, sonhar com ela. Por quê? O ódio une as pessoas, o amor que liberta. Quem ama, outra pessoa sai, tranquilo. Agora, se odiar, une. É uma algema, fica algemados os dois. Justamente por quê? Frequência vibratória. Por isso Jesus, na sua sabedoria, disse, faça ao próximo o que você queira para você. Trate o próximo como você queira que seja tratado. Adianta você ficar odiando outra pessoa que lhe causou algum prejuízo? Não. Por quê? Você vai ficar unido nele o tempo que você se libertar através do perdão. Você vai unir a ela. Por exemplo, uma pessoa ficou casada 20 anos. Uma pessoa. Viveu ali no ódio, entre tapas e beijos. Ficou a encarnação inteirinha ali. Se amou?
Não. Na próxima encarnação, volta mais 20 que é para aprender a amar. Porque tem que ser assim. Porque viveu o mundo de César. Querendo o quê? Através do orgulho, destruir o outro para que se dê bem na vida. Como a felicidade não é desse mundo, e sim do reino do Espírito, e não do nosso corpinho físico, e não daqui desse mundo de ilusão, então a gente sofre as consequências. As doenças que nós temos é causada por isso também. Pela frequência vibratória e pelos sentimentos que nós guardamos em nós. A neurociência nos mostra que nós temos apenas 10% de espiritual e 80% de animal. Então nós temos o quê? O sentimento gera uma sensação, que gera uma emoção, que gera uma ação, que gera uma consequência e uma responsabilidade nossa. A gente não assume essa parte. Então o que acontece? Quando você vê, você está em sentimento negativo, você está negativa para baixo, com raiva, com ódio. Eu chego aqui naquela moça ali, ela está com problema de rim, se eu estou assim, negativo. Chego ali na Elisângela, estou perto dela, está com dor de rim, está com o rim atacado. O que acontece? Eu vou sentir o que ela está sentindo. Ah, chama o Samur para a Elisângela. Chama o Oswaldo também, que está na mesma situação. Por quê? Nós adquirimos isso e passamos mal com a doença do outro. Eu tenho alguma coisa? Não tenho nada. Quem tem é ela. Então, é o sentimentalismo, muitas vezes, faz com que a gente se envolve com o problema do outro. E Jesus não disse? Renuncie suas coisas, sua família, pegue sua cruz e venha após mim. Por que ele disse isso para a gente? Ele nos ensinou, você vai ajudar as pessoas, porém, o problema é dela. Ela que tem que resolver. Ele carregou a cruz de alguém? Não. Ele falou, você vai carregar a sua cruz. Os problemas são seus. Você quer sair? Siga-me. Por quê? Há um caminho certo para seguir nas pegadas de Jesus. Porque Ele nos deu essa condição. E assim é a lei. Por quê? Nós aprendemos a vida toda põe na mão de Deus todos os nossos problemas. Põe na mão de Jesus para Ele resolver. E não é por aí. Então põe na mão dele. Então quando a gente não entende isso, você vê um grupinho de pessoas se reunindo para fazer um assalto. Eles planejam todo o assalto. Aí faz uma prece para que o assalto dê certo, que a polícia não chega, que o alarme não dispara. Isso é. Como tem religiosos que vai benzer canhões para que aquela equipe, aqueles soldados se dê bem na guerra, que é tirar a vida do outro. Olha só a situação que a gente entra e não percebe. Por quê? Porque a gente não vigia o que nosso coração está sentindo. Porque o mundo de César é toda essa negatividade na nossa vida, que vai nos acontecendo cada vez mais, quando nós nos deixamos levar por isto, por esses sentimentos. Nas nossas relações humanas, o que acontece é os nossos maus sentimentos, as nossas mágoas. Não ficamos se sentindo mal-estar, perdendo noite de sono, justamente porque ficamos pensando a pessoa me causou tal prejuízo. Eu tenho que revidar aquilo. Eu tenho que fazer ela pagar por aquilo. Quando na realidade Jesus ensina ao contrário. Pague o mal com o bem. Faça uma prece para aquela pessoa sair daquela situação. O que eu faço? O que cada um de nós aqui fazemos? O que nós sabemos.
Eu vou te dar o que eu tenho. Não adianta querer mais nada fora disso, porque eu não posso fazer. É o que eu tenho que eu posso dar. Ninguém dá para ninguém o que não tem. Cada um dá o que tem. A gente passa a vida inteira tentando mudar outra pessoa. E não se educar. O que diz o Kardec em relação à educação? A educação é mudanças de hábitos. Nós vamos mudando hábitos. De acordo com o quê? De acordo com a lei. De acordo com o que Jesus nos ensina. Ser o homem de bem, como estamos numa casa espírita, o bom espírita, é se esforçar para melhorar. Para quê? Para que nós atraímos as coisas boas para nós. Para que os espíritos bem intencionados estejam do nosso lado. Para que nós nos sentimos melhor, mais fortalecido. A gente desce lá na maca, toma aquele passe gostoso, não é? Fortalecimento, sai de que jeito lá? Sai flutuando, não sai? E o que acontece? A gente sai flutuando de lá por quê? Foi tirado todos aqueles miasmas que estão no nosso corpo. Sai tudo. A gente sente bem. Aí sai lá fora, começa a encontrar tudo de novo, volta tudo outra vez. Como eu falei antes, até os sintomas de doenças que a gente não tem, a gente sente. Porque a gente atrai. Se a gente não cuidar com responsabilidade da outra pessoa, somente com caridade, com fraternidade, a gente sofre as consequências. Um sentimento que a gente tem, que está muito longe de ser humildade, que é ter dó do outro. A gente tem que ter piedade, que é amor. Dó, não sinta isso de ninguém, porque esse sentimento você atrai aquilo. O que a pessoa está passando se atrai. E tem pessoas que dizem assim, mas aquela pessoa é tão boa, por que não manda esses problemas para mim? Não faz isso, porque manda mesmo. Você vai começar a atrair para você. Você vira uma esponjinha. Então, quando nós temos sentimentos de lá César, né? Que é o sentimento de orgulho e egoísmo, o que acontece com a gente? Todas as coisas negativas que tem, a gente traz, que nem uma esponjinha para nós. Isso vai o quê? Somatizar no nosso corpo. Nosso perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo. E vai o quê? Somatizando cada vez mais. E a gente passa mal. Nós atraímos os espíritos com os mesmos problemas que tem. Nós tomamos atitudes, muitas vezes na nossa vida, como casais fazem isso muito. Vou comemorar meu aniversário de casamento. O que ele faz? Vou sair com a minha esposa, vou passear com ela e vai para o motel. O que tem no motel? Só porque um espírito desencarna, ele virou santo? Você encontra espíritos lá que vão fazer sexo junto com você. Junto com o seu marido, junto com a esposa, vai estar fazendo isso. O que acontece? Quando você vem para casa, o que você faz? Eles vêm com você. Ele gostou de você, você é uma pessoa legal, vem junto. E fica na sua casa. Aí o que acontece com o casal? Um acaba não se sentindo bem com o outro. Tem sensação de que está sendo traído. Tem sensações pensando, colocando minhoca na cabeça. Por quê? É a energia daqueles espíritos que está junto ali com eles. Já pararam para pensar nisso? Que quando você está na sua casa, no seu ninho ali, no seu lugarzinho, o que acontece? Você está protegida. Nós estamos protegidos ali, sentindo o quê? Todo o amor que tem ali. Então, equipes espirituais estão protegendo. Esses intrusos não entram. Agora, uma outra coisa que acontece. Se a esposa está lá, com amor no lar, está numa ótima situação, ama de verdade o seu marido, e ele sai lá fora e tem relações extraconjugal com outras mulheres, o que acontece? Outras pessoas,
Ele traz aquela turminha todo dia para a casa dele. Só como a esposa não tem nada a ver com isso, o que a equipe espiritual faz? A presença divina faz? Para na porta, você não entra aqui. Porque ela não merece isso. Ela é uma pessoa digna. Porque ela tem os sentimentos o quê? Louváveis, salutares, que levam a Deus. Então ela está protegida. Então tudo na nossa vida é os sentimentos que nós temos. E a gente precisa ficar atento nas sensações que cada situação nos provoca. E começar a se educar nesse sentido. Tudo isso aqui é uma questão de educação. Nós somos alunos que estamos aprendendo. Esse é o planeta escola. Somos nós, espíritos ainda mal educados. Sofremos por quê? Por falta de educação moral, espiritual. Por isso temos todas essas mazelas. Queremos cuidar das nossas mazelas, olhamos bem o que nós estamos fazendo. Conheça-te a ti mesmo. Saiba o que você é, o que você faz, o que você sonha. Procura seus objetivos, mas de que forma? Com Deus no coração. Faça uma prece, não custa nada. Pintou algum mau sentimento contra alguém? Ore, faça uma prece. Pede aos bons espíritos que te ajudem, o seu anjo guardião que te auxilie naquele momento. Se não conseguir, vai ler um bom livro, ouve uma música de qualidade. Porque tem música de má qualidade que também você ouvindo determinadas músicas, o que vai acontecer? Você também vai atrair essas energias negativas. Se ouvir uma música que explora a sexualidade, o que você vai sentir? Você vai atrair o que para a sua vida? Então, os sentimentos nossos é um medidor do que nós estamos vivendo. Como funcionam as coisas na nossa vida? É aqueles sentimentos mais secretos e constantes em nossa vida. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, esse sentimento de orgulho vai prevalecer todo o tempo na minha vida. Então eu vou atrair para mim tudo relacionado ao orgulho, o egoísmo. Justamente porque eu tenho que entender isso. Se eu sou uma pessoa caridosa, eu vou trazer o que para a minha vida? Pessoas amorosas, pessoas boas, os bons espíritos. O grande detalhe é que a gente tem medo de espírito, não tem? Vocês já viram espírito? Já? Não? Olha do lado aí que tem um monte. Na sua frente tem um ali de blusa preta. Tem um senhor atrás da senhora. Pode olhar que está aí. Então, todos nós somos espíritos, só que encarnados. Temos que ver os espíritos como pessoas que são. Também é aprendizado. Aquele que muitas vezes nós chamamos de obsessor, que atrapalha a nossa vida, ele está ali porque nós permitimos. É os nossos sentimentos que está fazendo atrair eles aí. É o que eu sinto. Sente amor, atrai amor. Diz Francisco de Assis: ame para ser amado, perdoe para ser perdoado. Não é assim? Ou eu estou errado? Qual os sentimentos que estão no nosso coração hoje? Devemos cultivar ódio no nosso coração? Não importa o que a pessoa fez. Se nós cultivarmos ódios, nós vamos sofrer. Vale a pena sofrer para tentar agredir outra pessoa?
Ela está levando a vida dela. E você fica sofrendo. Leve sua vida. É que nem os ciúmes. Você fica com ciúmes da esposa, do marido, você fica o quê? Vivendo a vida do outro. Pensando o que ele vai fazer, para onde ele foi, com quem ele está falando. E a sua vida, onde fica? Sofrendo, à toa. Sem motivo nenhum. Deixa para lá. Vamos amar uns aos outros. Que nem Jesus mostrou a nós. Onde começa o nosso amor? Na nossa família, no nosso filho, nossa esposa, o marido. Por quê? Para ele se expandir. Por isso que nós saímos de casa e vamos para a escola pequenininho, para conhecer outras pessoas. Vamos trabalhar, né? E vamos começar a viver nossa vida. Vamos construir nossa família para ampliar esse horizonte de amizade. Para a gente entender que todos nós nascemos para amar e ser amado. O que mede isso? Sentimentos. Tudo na nossa vida está relacionado ao que nós estamos sentindo. Tudo mesmo. Tudo que acontece hoje, os problemas que você tem na vida, que eu tenho, é os meus sentimentos. Eu sinto, eu começo a atrair. O pensamento age e vai trazendo. Por quê? Eu vou formando a minha vida. Eu sou um co-criador de Deus. Deus criou o mundo, eu crio o meu mundo. Do jeito que eu quero viver. Se eu quero ser coitadinho, eu vou ser coitadinho. E eu vou atrair um monte de coitadinho. Você viu aquele papo daquelas pessoas que começam a falar em desgraça? Que está com doença, está doendo a cabeça, a outra fala assim, pior é a minha é pior que a sua, olha, começa a doer aqui, desce para as costas, desce aqui da coluna e vai indo embora. Não é assim que acontece? Você fica vivendo esse clima. Quando a gente começa a usar de maledicência, as pessoas começam a ver esperto, a gente que se envolve, começam a falar da vida do outro, você vê aquilo, o que vira aquilo lá, né? Ainda bem que a gente é espírita, não faz isso, né? Não é verdade? Espírita não fala mal da vida de ninguém, sabia disso? É? Não é assim? Espírita não faz fofoca, gente. Espírita atualiza informações. Esse é o grande detalhe, por isso que a vantagem é ser espírita. Quando nós passamos a conhecer a doutrina espírita, ver a reencarnação, a gente começa a ver, por que essa pessoa está do meu lado? Alguma coisa eu fiz. Por que você tem aquele marido do seu lado que bebe, que faz isso, que chega bêbado em casa? Você já parou para pensar que lá no passado, você deu o primeiro copo de cachaça para ele? E desvirtuou a vida dele? Agora tem que arrumar, tem que consertar tudo. Justamente assim que acontece. Deus é justo. Ninguém vai fazer isso. A gente é que tem que fazer. Por exemplo, hoje eu sou palestrante, falo do Evangelho de Jesus. Pode ser que lá atrás eu era o quê? Um político que ficava enrolando todo mundo, fazendo promessa somente para levar vantagem. E convencia as pessoas através da oratória. Então, vem responder. Quando você se arrepende, se redime dos erros, então você vai usar aquela habilidade para ajudar as pessoas. Deu para entender? Isso não quer dizer que eu fiz isso no passado, não, viu? Não tem nada a ver, só um exemplo. Então, quer dizer, um médico, por exemplo, um jogador de futebol, ele começa a quebrar a perna de outros jogadores. Ele chega no plano espiritual, descobre o quê? Cometi um erro, não podia ser tão violento assim. Ele venceu o ortopedista para consertar fraturas de outras pessoas, para se redimir dos seus erros. Ele pode pedir uma encarnação usando o quê? A sua habilidade, que ele já conquistou.
Por exemplo, você pega, fica lá jogando aquele cisquinho, aquele água. Não está faltando água no planeta? Aí nasce lá no Nordeste, na seca. Aí reclama da vida. Por quê? Não desperdiçou quando eu tinha? Então agora vai faltar. Assim funciona a vida. Quando nós começamos a ver a vida através da reencarnação, que nós não somos esse corpo físico, que nós somos espíritos que estamos em progresso, a gente começa a ver a vida diferente. Quando Jesus prometeu o Consolador, o Espírito da Verdade, que ia relembrar o que ele disse e acrescentar mais alguma coisa que ele não podia falar naquela época, a gente não entender nada, veio mostrar essa visão para a gente, uma nova visão de vida. Que os problemas que temos aqui, passa logo, nessa encarnação. Então vamos construir o nosso futuro agora, tendo uma encarnação que, da melhor maneira possível, fazendo coisas boas, lutando para ser cada vez melhor, ajudando uns aos outros, crescemos juntos, construímos a nossa vida dessa forma. Uma criança nasce, o que acontece que os pais fazem? Põe uma criança um título de capitalização para ser alguém na vida. Não é isso? Alguém pensa em trazer da evangelização infantil? Para ajudar esse espírito a se livrar das suas más tendências? Não. E tem aqueles ainda que põem a camisa do Corinthians, né? Já um moleque já nasce com a sina da maldição. Então, quer dizer, essas coisas acontecem em nossa vida, porque nós não percebemos o que somos, o que sentimos. Não somos humildes o bastante para ver em nós os problemas que temos. Ninguém faz mal a ninguém, a não ser si próprio. Eu não posso prejudicar uma pessoa, ela que se prejudica. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Você escolhe entender aquela situação como dor para você, sofrimento, e não como um aprendizado. Se tem um filho rebelde, é uma prova para você entender e resgatar esse espírito dessa rebeldia. Por isso acontece. Ou então, para testar o grau de tolerância, de perseverança e de paciência que temos. Porque nós viemos para cá com uma programação do que nós deveríamos fazer, do que nós queríamos fazer aqui na Terra. A gente planeja tudo do outro lado. A gente planeja os filhos que vai ter, planeja casamento, planeja tudo. Só que a gente se perde envolvido o quê? Nas coisas mundanas. A gente dá mais a César do que a Deus. Não que nós não devemos viver as coisas do plano físico, devemos sim. Que não devemos é ser escravo delas. Ver que aquilo é um absoluto que eu vou ser feliz só se eu tiver um celular novo, um carro do ano. Não é isso a sua felicidade. Mais uma coisinha antes de a gente terminar. Que o que dá satisfação ao ser humano é ter dinheiro? É o sexo? O que vocês acham? O que dá satisfação ao ser humano, isso teste de laboratório, gente, é se instruir, é o saber, é buscar conhecimento. Uma pessoa, quando ela busca conhecimento, o seu cérebro inteirinho muda, isso começa a vibrar, que mede o grau de satisfação da gente. Justamente por quê? Porque nós estamos acima do nosso limite,
buscando novos objetivos. E quando nós fazemos caridade, acontece o mesmo grau de satisfação. O dinheiro e o sexo é isso aqui, ó. Pouquinha coisa. Por quê? Fomos criados o quê? Imagem e semelhança de Deus. Porque viemos aqui pelo amor de Deus. Fomos criados por Ele. Então nós sentimos isso dessa forma. Se quisermos ser pessoas satisfeitas, mais felizes na vida, nos instruir para perceber o que nós sentimos. Mudar a nossa forma de sentir as situações perante a vida. E procurar quem? Ajudar. Procurar ser caridoso. Viver na sua essência a lei do amor. É a única maneira da gente ser feliz. Porque caso contrário, jamais seremos felizes buscando a felicidade nesse mundo. Porque a felicidade não é desse mundo. A felicidade é do espírito, não é do corpo físico. Não é desse mundo de formas, não é desse mundo ilusório que nós estamos criando. Essa ilusão que temos aqui. E não é a outra pessoa que vai me fazer feliz, eu vou me fazer feliz. A outra pessoa é um coadjuvante da minha felicidade. É responsabilidade minha. A felicidade é estar bem consigo mesmo. É você criar esse momento de emoção com sentimentos salutares. Procure sempre estar disposto a ajudar. Procure sempre estar disposto a aprender. E para isso, tem que ser humilde. Como Jesus disse, simplicidade. Aí vamos aprender. Não justifique nada, mesmo que esteja certo. Procura sentir por que se envolveu naquela situação. O que tem que aprender com ela? Para que nós sejamos pessoas cada vez melhor. Por isso que no Espiritismo se fala da tal reforma íntima a todo momento. É nós mudarmos o nosso interior. Que nosso interior, sendo de bons sentimentos, de virtudes, o nosso exterior passa o quê? A ser a mesma coisa que nós sentimos. Não vem nada de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, transmite esse amor verdadeiro, o mais puro sentimento que pudermos. Que nós vamos exteriorizar isso para o mundo. E sejamos nós cada vez mais felizes. Essa é a proposta que Jesus nos deixou, seu ensinamento. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a escolha é de cada um. Só dar a César ou dar a Deus. Ou buscar as virtudes de Deus e trazer para a sua vida. É isso, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos. Por estar aqui com a gente nesse dia. Muita gente triste. Eu não estou, não. Então, gente, muito obrigado mesmo. Um beijo no coração. Muita paz a todos. Que Deus ilumine a vida de todos. Que a partir desse momento podemos sonhar e andar em passos firmes no caminho da nossa própria felicidade. Com bom sentimento no coração e caridade a todos. Um forte abraço, um beijo no coração e a gente se vê por aí.